Agora foi. Tá gravando e tá apresentando. Então tá, então vamos começar de novo, tá? Então, rapidamente aqui, o tempo voa, né? A gente então tem aqui as pirâmides. As primeiras pirâmides, elas foram construídas como mastabas, ou seja, com plataformas, uma menor do que a outra, empilhadas, né? No sentido, uma forma piramidal. E já depois de alguns séculos é que se chega a essa forma aqui, que já exige, né, toda uma grande habilidade, como cortar as pedras, encaixar as pedras, né, como levar as pedras, etc. e tal. Né? E isso daqui, né, é um trabalho feito, digamos, por escultor. A escultura em pedra é feita pelo escultor. O mestre da obra é o arquiteto, é o que coordena, né, o que planeja, e depois da arquitetura e escultura da pedra vem a pintura da parede. Né? Então vamos aqui aqui esse templo, né? É o templo de Karnak, se eu não me engano. Vocês veem, ele é escavado na rocha, né? Ele foi esculpido. A entrada, você pode dizer, o templo é todo ele esculpido, né? É uma escultura. Toda entalhada, né? E aqui nós temos, né, essa organização segundo a visão do plano, né? A reta, horizontal, né? Aqui a verticalidade, o tamanho, né? O tamanho das figuras, o tamanho dos ícones, né? Você já repara, aqui tem um ícone muito grande, aqui já tem um pequenininho, aqui outro pequenininho, aqui já tem outro médio, né? Esses ícones, eles todos seguem, né, o mesmo esquema de como fazer as coisas, né? Eles representam, eles simbolizam, né, figuras, e o tamanho é uma hierarquia, significa uma importância. Repare, nós continuamos usando a visão bidimensional. Né? A gente usa o plano também como forma de bidimensional. Você vai fazer uma página de livro, uma página de revista, uma página da web, né? Você vai utilizar a visão bidimensional, você vai hierarquizar segundo a horizontal, a vertical, né? O que está acima, o que está abaixo, o que está direito, está esquerdo, o que está no centro, o tamanho das coisas, né? Que isso vai indicar a importância. Né? Vamos lá aqui. Né? Isso daqui são entradas, né? Escavadas também na rocha. Isso daqui são para túmulos secretos, né? Túmulos de difícil acesso, para evitar os saques, né? Porque uma coisa fundamental para a cultura, para a gente entender a cultura egípcia, é a crença que eles têm que a alma, né? Eu falei a alma como aquilo que é o corpo animado, né? Quando a gente morre, acaba a animação. Então, os egípcios eles tinham a convicção de quando o corpo morre, a alma continua vivendo. A alma sai do corpo e ela vai encontrar o mundo dos deuses. Né? Ela vai, e para entrar no mundo dos deuses, ela vai ser julgada. Essa alma, pelo que ela fez durante a sua vida, como é que foi a sua vida. E, conforme o julgamento, essa alma aí vai ter um destino, vai ficar lá com os deuses, ou vai, eu não sei assim os detalhes, ou vai para o inferno, ou vai reencarnar. Né? Essa noção de ter uma alma, e uma alma que sobrevive ao corpo, né? O corpo morre, mas a alma continua,
e a alma reencarna, né? Isso daí a gente tem presente na cultura egípcia, na cultura hindu, né? Que surge a Índia. A Índia vai ser uma civilização que vai surgir depois da egípcia, né? Com o hinduísmo. Também é uma civilização que, para a história, né? E para as civilizações atuais, é muito importante. Então, essa ideia, né, da sobrevivência é que da alma, do corpo, então, e dessa crença de que depois da morte, né, a alma ia se encontrar com os deuses e ser julgada, eles davam maior importância aos túmulos, né, como as pirâmides, que eram destinadas aos faraós, né, ou pirâmides menor para altos sacerdotes, ou, né, a alta nobreza, mas para o povo em geral também. E mais do que, né, eles inventaram a mumificação, né, eles tinham um processo de tirar as vísceras, tirar o cérebro, tirar o coração, né, aliás, ele não dava importância nenhuma ao cérebro. Para eles, o cérebro não tinha importância nenhuma. Eles acreditavam que o centro da alma, coisa importante, era o coração. Por isso que até hoje o coração tem tanta importância, tem fama, né? Eu te amo, meu coração, o amor está no coração, né? O sentimento do coração, né? O cérebro só começa a ser importante já no século XX. Né? Mas a gente não tem nenhum culto do cérebro. Né? Você manda um coraçãozinho para uma pessoa, o ícone, mas ninguém vai mandar um cérebrozinho. Né? E, no entanto, hoje a gente sabe que o coração é apenas uma bomba do sangue, é muito importante. Realmente, se parar o coração, a gente morre. Mas não é o importante realmente para a vida, o que comanda a vida. É a coisa mais fantástica que existe é o cérebro humano. É a coisa mais fantástica que a gente conhece. Né? Então, vamos lá. Em função dos deuses, em função da alma, né? A arquitetura egípcia, o que ficou da arquitetura egípcia, são esses templos e túmulos, né? As necrópoles. E aí, vamos ver como é que é feita essa construção. Né? Isso daqui é um templo que está conservado, talvez já tenha sido reconstruído. Né? Tudo aqui tem um significado, né? A entrada. E templo egípcio, isso daqui é esse formato. Né? Então, digamos, construir, é o pessoal que sabe construir o templo desse jeito que segue isso daqui. Isso daqui é determinado por quê? Isso daqui é determinado por razões místicas, pela religião, né? Essas duas, e pela tradição. Né? Então, tem essas duas construções muito altas, que tem apenas umas janelinhas, tem uma entrada aqui que vai dar lá para uma outra sala, né? Aqui já tem um outro atrás que segue o mesmo esquema. E todo o templo, se ele é na rocha, ele vai seguir aqui, se ele é fora, ele vai seguir aqui, né? O que os artesãos, né? Construtores, entalhadores. Uma coisa importante, uma grande invenção dos egípcios foram as colunas. Né? Aqui vocês estão vendo, aqui são colunas. Agora, as colunas também, tudo aqui é determinado, em primeiro lugar, pelo misticismo, pela religião, pelo significado que tem na religião. Né? Porque a coluna, né, a coluna de pedra, ela serve para apoiar, ela serve de estrutura, né, para apoiar o teto e tal. Mas aqui não necessariamente, algumas realmente servem de apoio, mas outras são apenas porque têm significado dentro da religião. Elas são todas cheias de símbolos. Né? Então, aqui vamos ver um interior de um templo. Né? Isso daqui são colunas já em formas
humanas, né, como sacerdotes ou deuses, né, dá para ver aqui o tamanho, a coisa monumental que é, né, aqui tem um turista, um visitante, né, então vai ter uma sala que entra para outra sala, né, e a coluna ela pode ter uma função de sustentação, ou ela pode ter uma função puramente simbólica, né, e essa coisa da função, né, da função prática e a função mística religiosa, essas coisas estão misturadas, confusas, né? Isso é importante porque aí vai nascer uma diferença entre a arte grega, que é mais recente, vem depois, né, e a arte egípcia. Então, aqui a coluna de um templo, dá para ver, aqui não dá para diminuir. Opa, cadê? Meu Deus do céu. Opa. Não dá para diminuir, mas dá para ver aqui o tamanho, né? Olha aqui o carinha vendo. E reparem como as superfícies elas estão todas cheias de relevo, né? Tem um baixo relevo, tem um alto relevo, aquilo que fala que vale para o relevo, né, vale também para a pintura, né? A vantagem do relevo é que ele é durável mais do que a pintura. Só que essas coisas, originalmente, elas eram também pintadas, não só tinham relevo, como eram pintadas. Hoje em dia, tudo na pedra, né? Mesmo na arte grega, a gente imagina assim, as estátuas, porque essas estátuas que a gente conhece, tudo já é da arqueologia, né? Tudo vem de ruínas e tal, então já perdeu a cor, mas a gente sabe que era tudo colorido, era pintado. Então, vamos aqui comparar a arquitetura egípcia com a arquitetura grega, né? Os gregos aprenderam, então, a fazer colunas, as técnicas de construção com os egípcios, mas a situação das cidades gregas, né, é uma situação mais precária, eles dependem muito, né, do comércio, da navegação costeira, do comércio, do intercâmbio, e os gregos, então, eles vão simplificar as coisas, né? Embora a função seja também religiosa, mas aí entra isso de utilizar aquilo que realmente é fundamental, aquilo que é necessário em termos de construção, em termos de estrutura, né? Então, você tem aqui você tem as colunas sustentando isso daqui, né? Mas, então, essas colunas, elas realmente têm sustentação, elas são necessárias para sustentar. Tá? Elas não estão aqui tem um monte de colunas, algumas servem para sustentar, outras não precisam para sustentar, mas elas estão aqui, todas são importantes por uma questão mística, uma questão religiosa, né? Aqui tem uma função religiosa, mas a coluna ela é essencialmente prática, né? É um formato, né? Então, reparem aqui a forma, né, do templo grego e aqui a forma do templo egípcio, né? Por que isso daqui é tão alto assim, essa aqui, qual é a diferença, isso daí, vamos dizer, só vai entender se entender lá as razões místicas, as razões religiosas que vêm da tradição, né? Já aqui não, aqui, né, a construção ela segue um princípio que vamos chamar de racionalismo, racionalização, né? É um princípio, você tem aqui a base é um retângulo, os lados são os retângulos, né? A estrutura, né, do telhado, né, é sustentada por colunas. Se tirar uma coluna, o negócio cai, tá? Há toda uma proporção, né? Uma proporção matemática entre o tamanho
da base, o tamanho da base do telhado, a sustentação, o número de colunas, né? Esse triângulo aqui, né? Que tudo aqui é bem geométrico e bem simples. Esse triângulo, ele tem uma função. Por quê? Porque ele vai esconder o telhado, né? O telhado que é inclinado, como o telhado que a gente usa até hoje por causa para a água, né? Para escorrer a água da chuva, para descer a água da chuva. Então, tudo tem uma função. E uma coisa mais, dentro dessa função, desse racionalismo, né? As colunas não são assim colunas variadas que imitam aqui uma coisa. Tem 3 tipos de coluna. A coluna dórica, que é a mais antiga, depois vem a coluna jônica e a coluna coríntia. Quando as colunas, não é a coluna não é uma construção assim, um bloco de pedra. Isso daqui é feito de blocos, né? São blocos cilíndricos que têm então, um diâmetro, né? Tem um tamanho e tal. Então, pela descrição, pelo nome da coluna, você já sabe praticamente as proporções de tudo. Então, se for uma coluna dórica, né, então ela tem uma medida, né, dos modos que vão constituir a coluna, tem uma medida que é dada lá pelo diâmetro, né, como é que está em cima, como é que vai terminar, porque elas se diferenciam, as colunas, né, a coluna dórica, a jônica, a coríntia, pelo capitel, que é a parte de cima. A dórica é bem simples, já a jônica tem 2 volutas, né, já tem lá e a coríntia já é mais enfeitada, além dessas volutas, né, que são assim, como 2 espirais. Da coríntia também tem umas flores, uns negócios assim. E são mais finas. Então, você tem a coluna mais pesada, a coluna mais para um templo maior e mais austero. Depois tem a coluna mais delicada, mais fina, para uma coisa mais. Depois a mais delicada e tal, né? E, além disso, também eles criam, né, colunas que servem de sustentação em formas humanas, né? Que são as cariátides. Né? Então, isso daqui é a parte de um templo, né? Isso daqui é o que se tem acesso, e aqui as colunas. Aqui, olha, aqui é a coluna jônica, né? Se aumentar aqui, a gente pode ver que é a coluna dórica. Isso daqui é a coluna dórica, repare aqui em cima é muito simples, né? A base. Já aqui a coluna jônica, né? Já tem essas volutas. E além, vamos dizer, dessa racionalização, página não está. Voltou. Além, vamos dizer, disso, dessa racionalização na construção dos templos, né, os gregos também criaram um tipo de arquitetura, um tipo de construção muito especial, que é o teatro, o anfiteatro. Né? Então, isso daqui é uma construção aproveitando o terreno, né, em forma circular. Isso daqui tudo é de pedra, né, porque é uma das grandes invenções da cultura grega, o teatro. Né? E o teatro traz o ilusionismo. E o que é o teatro? Né? Qual é a origem do teatro? A origem do teatro vem do culto a Dionísios, ou a Eros. Dionísios é o Eros, é o deus, é o deus da sexualidade, né? É o deus
na cultura grega, do amor, do amor varonil, né? Do amor masculino. Então, né, até amor, que é representado assim por um anjinho e tal, né, é o Eros, menino, que no latino, com os romanos, foi traduzido para amor, é um outro deus. Então, nas festas de Dionísio, que eram as festas, passando para o latim, são os bacanais, né? A festa as festas de Dionísio eram as festas de iniciação dos rapazes, dos jovens, na vida adulta, que é na vida sexual, né? Então, nas festas de Dionísio, que eram na época da colheita, a época do vinho, né? Eram realizadas festas, uma grande festa popular, né? As festas dionisíacas, como também tinham as festas esportivas, né? Vocês sabem, os gregos que inventaram as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, na Antiguidade. Os gregos inventaram um monte de coisas. E as festas dionísicas eram festas em que as histórias que iam passando de geração para geração, aquelas histórias que mitológicas, né? Que as histórias contadas de geração para geração, passadas de ouvido, né? Através de canções, através de rituais, de festas, né? São histórias, assim, vamos dizer, para a gente situar, que, aliás, a origem assim, é como carnaval, o desfile de carnaval, né? O desfile de uma escola de samba, ela vai contando uma história. É uma história mítica, mitológica, não é uma história científica, né? Aqui a gente está fazendo história científica, tudo, digamos, baseado em estudos comprovatórios, teorias, etc. e tal, né? Mas então essas histórias, que eram histórias das famílias, das lendas, né? Dos mitos, elas eram e numa altura já da civilização grega, né? A escrita já estava desenvolvida, então eles criaram o teatro em função dos poetas que aí já não eram, já com a escrita, né? Já eram poetas que escreviam poesia. Então, esses poetas reescreviam essas histórias, né? E eles criaram. Então, essas histórias que eram contadas, eles eram apresentadas aqui no espaço, só por homens, usando máscaras, né? Em que o diálogo, o canto, e aqui ficava o público, né? Então, e isso cria um ilusionismo, né? Então, tem, né, até hoje, vamos dizer, essas peças de teatro, essas histórias, né? Antígona, tem alguns poetas que ficaram na história, né? São as tragédias. Eles criaram, então, dois gêneros. Um que era a tragédia, que é acontece o que a gente não deseja, né? A morte, o assassinato, o destino. Porque para o homem antigo a coisa muito importante é o destino. O que vai acontecer com a vida? Qual é o destino de cada um? E o destino era uma coisa que se considerava como predestinada, como já pronta. Você já nascia com o seu destino, né? E o destino, quem é que determinava, afinal de contas, o destino? Era a família, o povo e os deuses, né? Ou seja, a tragédia é quando o destino dava errado, né? Porque isso não é, por exemplo, né, os problemas
que existiu da época, né, de sucessão, quem é que quer substituir o rei, não é? Os casamentos. Então, tem a tragédia e tem a comédia. A comédia são as histórias para fazer rir, né? E isso, então, aquele canto, aquela coisa, aquela história que é contada, né, elas vão ser reinventadas pelos poetas, né, os poetas do teatro. E na representação, o que é? Isso cria ilusionismo, é como personagem, né? Então, a história de Édipo, né? Édipo é o herói, a criança que é abandonada, é ferida, é pendurada numa árvore com o tornozelo, né? Porque foi profetizado que o filho ele ia matar o pai, que era o rei, e casar com a mãe. Então, para essa profecia não acontecer, a criança é abandonada, né? Abandonada para morrer, mas é salva por um pastor, o pastor cria, e o Édipo, sem saber de nada, pelo puro acaso, pelo próprio destino, não é? Um dia na estrada ele encontra o pai, tem uma luta, ele mata o pai, né? E aí ele é considerado herói, ele vai levado para a cidade, né? E dão para ele de casamento a mulher que era a rainha, que era a mãe dele. Ele não sabia, aí depois quando descobre, né? É uma tragédia, termina, vamos dizer, o Édipo, desesperado, ele se cega, né? Ele fura os olhos, e vai terminar, então, isso tudo são ensinamentos, né? E aí, representado isso daqui, né? Então, as figuras representando as falas, né? Levava as pessoas à emoção, né? Ao choro e tal, né? Mas, então, é uma forma de ilusionismo teatral, né? Esse ilusionismo vai ser combatido pelo Platão e defendido pelo Aristóteles, tá? Nós vamos falar muito de ilusionismo adiante. Vamos continuar, então, aqui. Isso aqui é mais um detalhe, né, de um anfiteatro. Isso daqui é tirado aqui de uma fotografia de um livro meu, né? Então, aqui é para a plateia, né? Então, eles inventaram o teatro com a plateia, né? O que viria a ser o palco, aqui para a entrada. Vamos agora, então, para a escultura, né? Então, aqui a gente tem a escultura, resumindo, a escultura egípcia, né? Ela é toda determinada pela tradição, vai se fazendo, modificando, né? E pelas razões místicas e de hierarquia. Enquanto que, para os gregos, apesar disso também ser determinada em função da religião, são templos destinados a deuses, né? Mas aqui vai entrar a questão do racionalismo, né? Da funcionalidade, da praticidade, né? Então, vamos aqui à escultura. Os gregos também aprenderam a escultura com os egípcios, né? E, como na cultura egípcia, tudo fundamental é a hierarquia, né? Então, aqui a gente tem duas estátuas, né? Aqui a gente já conhece que é uma mulher, aqui que é um homem, tá? Né? Elas são naturalistas. Naturalista, o que é? Parece com a natureza, né? Mas é um naturalismo longe do ilusionismo. Você vê, é claro que isso daqui é uma estátua, né? Então, por exemplo, aqui é uma estátua que foi esculpida na pedra, né? Foi entalhada na pedra. Então, o escultor nem separou os braços do corpo, como também as pernas não estão separadas. Mas isso não importa, porque e também, né, os rostos seguem o mesmo esquema. O que importa? O que importa é que o espectador ele
diante disso daqui, ele reconheça se isso daqui é o faraó, se isso daqui é a princesa, né? O que é que? Quem é quem? O que isso está simbolizando, está representando, né? E reparem, né, como tanto hierarquia, né, e a questão do plano, a hierarquia possibilitada é fundamental, né? Então, você tem aqui a figura central, no centro é mais importante, né? É o faraó, aqui é a rainha, ou a princesa, né? É naturalista, né? A gente vê aqui o corpo do homem, o rosto do homem, as pernas, né? Mas é um naturalismo em que o simbolismo é mais importante do que essa semelhança com a natureza, né? O mais importante aqui é isso ficar claro, o que isso representa, o que isso representa, o que isso representa, o que é. Ou seja, o simbolismo, né? Aqui a gente tem um naturalismo, já não é um naturalismo que é mais ilusionista, né? Porque isso daqui é um escriba. O escriba, né, a escrita no Egito e nas civilizações antigas, só depois já, né, com o desenvolvimento da civilização grega, já lá no terceiro milênio, com a simplificação do alfabeto, etc. e tal, é que vai começar, tá certo, o livro manuscrito e o autor, o escritor, né? Porque originalmente tem um especialista na escrita, que é o escriba, né? A pessoa vai ditando, ele vai anotando, vai escrevendo, né? A leitura em voz alta, aliás, a leitura em voz alta, isso foi até a Idade Média. Até a Idade Média, a leitura, ninguém fazia leitura em voz silenciosa. A leitura silenciosa ela vai começar só com o cristianismo, com os monges, copiando os livros, e só vai, vamos dizer, realmente surgir, se impor, quando surge o livro impresso, ou seja, já na época do Renascimento, né? Então, vamos aqui, estou introduzindo alguns conceitos, né? Naturalismo, parece com a natureza, né? O naturalismo, ele pode ir no sentido do ilusionismo. O ilusionismo é de parecer tão natural que parece de verdade. Então, aqui a gente tem, os egípcios, eles eram capazes disso, né? Então, aqui a gente tem um busto da Nefertiti, aliás, isso daqui está em Berlim, hoje em dia é uma atração de um dos museus lá de Berlim. Isso daqui foi uma rainha de um período muito especial na história do Egito, um período que durou só o reinado do marido dela. Que ele, esse faraó, o marido da Nefertiti, agora não estou me lembrando agora o nome dele, ele agora, depois eu me lembro. Depois dele veio o Tutankhamon. Mas então, nesse reinado do marido da Nefertiti, ele tentou acabar com os deuses, o politeísmo, instituir o monoteísmo. Aliás, é o primeiro monoteísmo que tem conhecimento, esse monoteísmo que foi criado no Egito. E só durou o reinado. Oh, meu Deus, são tantos nomes. Ele acabou com o culto dos deuses, ficou só um deus, que era Ra, o Sol,
E no tempo dele, né, então, os artesãos, ou usando a linguagem da gente, o artista, mas o artesão, eles tiveram mais liberdade de fazer as coisas, né? Porque todas essas imagens, essas coisas todas, isso daqui, vamos dizer, eram controladas, determinadas, como se fazia, pelos sacerdotes, né? Que tudo isso tinha função religiosa. E o simbolismo era mais importante do que o naturalismo. Então, aqui a gente vai ter uma época que tem mais naturalismo, né? A Nefertiti é uma imagem maravilhosa, é incrível como parece uma figura moderna, isso é uma atração nesse museu de Berlim, mas isso durou muito pouco, tá? E isso não é o característico da arte egípcia, né? O característico da arte egípcia é isso, né, como a gente tem aqui, isso daqui é um detalhe, você tem uma estátua enorme, que lá no pé da estátua tem outra estátua pequenininha. Isso daqui é a filha do rei, né, do faraó, representa uma figura que é na hierarquia secundária, é inferior. Né? Essa ideia que a gente tem de superior e inferior, né, isso vem do plano. Isso na natureza não existe, né? Na natureza onde a gente se move. Mas então vamos comparar aqui a estatuária grega, a egípcia, com a estatuária grega. Né? Então, os gregos aprenderam com os egípcios, né? Mas olha só, né? Isso daqui são as estátuas primitivas, é um Kouros, né? Reparem como tem aqui a semelhança com essas estátuas, né? na posição, mas qual é a diferença aqui? Olha só, a diferença é que eles vão no sentido do ilusionismo, de parecer cada vez mais parecido com gente mesmo, com uma pessoa. Né? Então, os braços são separados, as pernas são separadas, né? E isso, ao longo dos anos, das décadas, né? Isso vai chegar na época chamada da época clássica dos gregos, o auge dos gregos. Cadê? Vai chegar no ilusionismo mesmo, né? No ilusionismo pleno, como a gente tem aqui. Aqui a gente tem já uma figura de Apolo, né? Que é um deus, em que realmente parece um rapaz com a perna dobrada, né? O pé, a capa, né? O tecido, aqui uma outra, né? Que é um discóbulo, é um atleta. Então, aqui, né, com o atleta, é como se a gente estivesse vendo um corpo mesmo, com a anatomia, os músculos, né? A mão, como é que ela segura aqui o disco, né? A outra mão, como é que ela se apoia, né? A posição do corpo e tal. Né? Então, não apenas simboliza, não apenas lembra, não apenas, vamos dizer, um ser, mas parece que é de verdade. Né? Tem, na verdade, essas imagens, elas seguem também um esquema dado pela tradição. Né? Só que aqui os artesãos, né, eles têm muito maior liberdade de criação das imagens, criação das figuras. Né? Porque o ilusionismo ele depende disso, depende do olhar individual do artista, da habilidade do artista. Né?
isso daqui, né, já segue uma forma, não exige tanta uma habilidade especial de quem está fazendo. Né? É uma habilidade que você transmite, ó, é assim que faz, segue assim, vamos dizer, segue o esquema, etc. e tal. Né? Já aqui não. Aqui, para ter isso daqui, né, o, o artesão, os artesãos que fizeram, né? Porque, na verdade, essas coisas elas não eram feitas sozinhas. A pessoa não é o artista, como a nossa ideia de artista é o artista pintor individual, o escultor que cria lá sua obra sozinho. Né? Mas isso não é a história, não é assim que acontece. Isso acontece, vamos dizer, são casos raros. Né? Você pode ter um Van Gogh, o Van Gogh pintou a obra dele toda sozinho. Tá? Mas isso é e a partir, digamos, da arte moderna, né, com as condições da indústria, a gente pode fazer a arte da gente sozinho, pintar também a escultura. Né? A escultura já fica um pouco mais complicada. Você já precisa de apoio, de ajuda de ajudantes, né? Ou às vezes de um especialista e tal. Né? Então, isso daqui é fruto de oficinas, mas daqui a gente tem, né, então, o ilusionismo escultórico, né, isso é uma característica da arte grega. O ilusionismo escultórico ele não é contestado por Platão. Platão aceita o ilusionismo escultórico, para ele, vamos dizer, está tudo muito bem, porque as estátuas, elas, vamos dizer, elas não criavam um problema de hierarquia. Né? Então, quando você está... que vai aparecer com a pintura ilusionista. Depois nós vamos ver isso daqui. Né? A estátua ela está dentro do nosso ambiente, então é uma questão de tamanho da estátua, se a estátua é grande ou pequena, ela está dentro do nosso mesmo espaço, né? E o ilusionismo não confunde, né, a importância, o papel, né, da personagem, daquilo que está representado, né, do ícone, dentro da hierarquia. Ele vai estar lá no altar, ele vai estar lá num lugar especial. Né? Aqui é um exemplo já da chamada fase helênica, né, que já é quando a Grécia já foi conquistada pelos romanos, é dominada pelos romanos, já é a cultura greco-romana, né? E aqui é quando o ilusionismo chega, digamos, ao máximo, ao ápice, né? Então, a estátua não apenas mostra uma figura, representa, mas mostra uma ação, né? É toda uma história. Isso daqui é a história de um pai que foi condenado com os filhos pelos deuses, então são as serpentes, eles estão lutando, as serpentes vão morrer, né? Então, aqui a gente tem o ilusionismo, né? O ilusionismo pleno da anatomia, a expressão, os movimentos, né? A musculatura, etc. E tal. Então, uma coisa fundamental, né? A escultura egípcia não tem ilusionismo, ela é naturalista. Já a escultura grega, ela vai do naturalismo ao ilusionismo. Né? Ilusionismo que só vai ser igualado e superado depois no Renascimento. Agora vamos para a pintura. Né? A pintura egípcia e depois a pintura grega. Né? Então, reparem só, né? A pintura egípcia ela é estritamente bidimensional, né? E o que é a visão bidimensional? O que é o 2D? Né? É organizar os ícones, né? Os símbolos gráficos, né? Os grafismos, organizar segundo a horizontal e a vertical.
organizava e colocando de tal forma que isso daqui, né, através da decodificação, da leitura, a gente entende uma história. Tanto é que aqui as figuras, né, elas vão seguindo a ordem e os ícones eles se misturam com as frases, as palavras, né, com a escrita. Isso daqui é escrita propriamente, né? Aqui são os hieróglifos. Os egípcios criaram 3 tipos de escrita. Uma mais complicada, que era os hieróglifos, depois uma outra menos, a hierática, e depois a mais simples, a demótica. Os hieróglifos, né? Reparem, os símbolos dos hieróglifos, às vezes, assim, são icônicos, meio ícones, meio abstração, né? Repare, né, aqui o tamanho, como o que a representação bidimensional, né, a visão bidimensional possibilita, né? Possibilita que, né, esses tipos de simbolismo, como daqui, repare, da base do trono deste homem sentado aqui, né? Surge uma planta, de cima da planta, essas figurinhas. Então, isso tudo na verdade, tudo isso daí é narrativa, né? Tudo isso é audiológico, isso tudo tem a ver com a lógica da audição, da voz, da palavra, do texto, né? O visual é apenas um auxiliar disso daí. E, como auxiliar disso daí, isso daqui é controlado por quem controla o texto, quem controla o audiológico, que são os sacerdotes, são os nobres, né? E a principal finalidade, né, dessas pinturas era uma mensagem para os deuses depois da morte. Então, dentro do túmulo, né, isso daqui é dentro de um túmulo, está se contando a vida do morto, né? Então, isso daqui, segundo o quê? Segundo as leis do plano, é estritamente bidimensional. Então, repare, a organização horizontal, vertical, né? Coloca os signos, conforme o tamanho tem importância. Então, aqui em cima, os símbolos são maiores, então isso aqui é mais importante do que está aqui embaixo, né? E repare, né, como isso daqui é tudo... A visão bidimensional, são imagens que se destinam a ilustrar ideias. O importante é a ideia, é passar a ideia. Não é uma experiência visual. O ilusionismo, além de passar uma ideia, ele proporciona uma experiência visual. Você está vendo alguma coisa, não é? Então, né, se você tem aqui... O que é um cara lançando um disco? O que é um discóbolo? Aqui, a imagem ela dá mais do que uma ideia, ela dá uma informação visual. Uma informação que as palavras, o audiológico, não dá. Aí já é uma lógica da visão, uma lógica do tato, né? Aqui não, aqui é tudo estritamente bidimensional, né? Como aqui. Então, isso daqui representa, né, toda uma paisagem. Isso daqui é o rio. É o rio, a água, olha só, que passa. Isso daqui nas construções, porque aqui a gente tem o cara, aqui lá já é o reino lá dos deuses, né? Tem a barca, e a crença deles é que depois da morte, né, então a alma vai prestar conta lá dos deuses no tribunal do que fez da sua vida. Então aqui está contando a vida, né, o campo, as terras, né, o que ele tinha, o que ele fez, né? E como é que
o que é fundamental aqui? É a hierarquia, é saber, né? Todas as figuras, elas são feitas seguindo o mesmo esquema, né? E esse esquema aqui da figura humana, que a gente encontra também na Mesopotâmia, vai encontrar em outras civilizações, aqui nas civilizações das Américas, né? Isso é chamada visão frontal, né? A visão frontal é aquela que pega de um objeto aquilo que é mais característico e que serve para distinguir o objeto, né? Então, o que é mais característico do ser humano? É o perfil, é o corpo. O corpo tem 2 braços, tem 2 pernas, né? Então, todas as figuras... E o olho de frente. Então, todas as figuras elas são feitas de perfil, né? Com um olho de frente, né? Aqui no caso da pintura egípcia, o corpo é de frente, né? Tem 2 braços, mas as pernas já são de perfil. Bem, isso é impossível, ninguém pode ficar com a cabeça de perfil, o corpo aqui, o tronco de frente, as pernas de perfil, só quebrando o esqueleto, não é possível, né? Mas a cor, como é que se usa a cor, né? E repara, como é que é feita, isso daqui é tudo pelo contorno, né? São as linhas de contorno, as figuras são todas criadas com linhas de contorno. Então, através do contorno, você cria, né, as figuras. Como é que você vai diferenciar uma figura da outra? Primeiro, o que é mulher, o que é homem? O esquema é o mesmo, né? Mas aí vem a cor, que é a cor simbólica. Na antiguidade é sempre a cor simbólica. Então, amarelo para a mulher, vermelho para o homem, né? Então, isso daqui é um Deus que tem ele é imaginado como um ser que tem um corpo humano e uma cabeça de um pássaro, de um falcão, né? Então, está aqui, é um Deus masculino, então a pele é a cor vermelha. Aqui já não é um Deus. Por que a gente sabe que é o Deus? Porque o que ele está usando na cabeça, né? É um tipo. Esse tipo aqui é como esse aqui, porque é o mesmo tipo de adorno na cabeça, né? Essa daqui, ela tem um adorno. Esse adorno aqui significa alguma coisa, né? Então, vocês veem, isso daqui tudo são hieróglifos. Isso daqui é um hieróglifo, aqui é um outro hieróglifo, isso daqui também, né? Os hieróglifos, eles são símbolos, né? Mais ou menos abstratos, mas um símbolo, às vezes, significa uma frase inteira, ou uma parte, né? E isso daqui tudo faz parte de uma narrativa. Hoje em dia, vamos dizer, principalmente no meu universitário, tem essa coisa, tudo é linguagem. Eu discordo completamente. Eu sou pintor, escultor, desenhista, sabe? Imagem é outra história diferente de linguagem. Linguagem é quando tem o pessoal do falar, do dizer, do audiológico, que fica dizendo assim que isso é o que tem valor, que não tem, etc. E tal, tá certo? Hoje em dia, negócio de linguagem, por exemplo, eu discordo de linguagem visual, sabe? Linguagem visual é se você fica só dentro daquilo que já está estabelecido, aquilo que já existe e aquilo que se avalia, né? Para criação com a imagem, né? Tem que ir além disso, além do... E aqui a gente tem, tá, na antiguidade, isso é importantíssimo, é a linguagem, é a língua, são os que sabem falar, são os poetas, são os reis, são os sacerdotes, né? Esses aqui mandam, esses aqui determinam tudo, e são as chamadas artes liberais. As artes, pintura, escultura, né, arquitetura, e são as artes mecânicas ou servis, né? Então, aqui o artesão, o artista, né, ele faz aquilo que é determinado por quem está encomendando, né? A pessoa que vai, a quem se destina
o túmulo, né? Os sacerdotes, é a língua que prepondera, é a história, é a narrativa que prepondera. Isso daqui é um auxiliar. Na cultura grega também é a mesma coisa, apesar de que lá aparece o ilusionismo. Então, e o que é a visão estritamente bidimensional? É essa visão que possibilita a gente passar ideias, né? Ideias importantes são as ideias que a gente exprime em palavras, né? Passar através de imagens. Então, isso daqui é uma ideia, e é uma ideia de uma paisagem em que tem um grande tanque para a criação de peixes e de animais, e que nessa paisagem tinha várias plantas, né? Várias árvores, vários tipos diferentes. Então, aqui a gente tem, né? Isso daqui está bem organizado, em termos de ideia, está perfeito, não tem nada, tá certo? É uma informação audiológica, na verdade, né? Então, precisa, através da semelhança, através, vamos dizer, da visão, traz a memória, a lembrança daquilo que se conhece pela visão bidimensional, pela experiência, né? Então, quem conhece lá as plantas, as árvores, vai saber que isso daqui é uma planta de tal, isso aqui é outra planta, né? Para nós, por exemplo, para mim, tudo aqui são diferentes. Eu sei que isso daqui é um tipo de árvore, aqui já é outro, né? Esse daqui é como esse daqui já é outro, mas que árvore é essa? Que pode ser, né? Mas para quem conhece as plantas, as folhas, né? É a mesma coisa assim, com os peixes aqui a gente entende que é um tipo de lago e tal, né? Então, isso daqui é a visão estritamente bidimensional, né? E vamos aqui, então, para os gregos. Aqui a gente tem uma pintura de parede tirada de um túmulo em que a gente vê, vamos dizer que a origem disso, isso daqui é na cultura grega, na cultura egípcia, né? A gente vê as figuras de perfil, né? Mas aqui já é diferente, né? Aqui já tem uma intenção do naturalismo no sentido do ilusionismo, né? Então, repare aqui, como todas as figuras, tem movimento, né? Essa figura aqui, né? Está levantando as mãos, está mostrando alguma coisa aqui, né? Agora, repare aqui um detalhe, por exemplo, as mãos elas são desenhadas do mesmo jeito. Então, é como se o cara tivesse duas mãos direitas, né? Pelos dedos. Já aqui não, aqui já vai no sentido de maior ilusionismo, né? Isso daqui é uma cena isso é num túmulo, né? Representa um banquete. Aliás, eu mandei aí para vocês, né? 2 textos. Um sobre Uruk, que é essa primeira cidade, e mandei um texto sobre o simpósio. Simpósio, que é, em português, banquete, né? Um texto sobre o simpósio grego, que é de onde vem a palavra simpósio. Na universidade organizam simpósios assim, de especialistas, de pós-graduação. É um congresso, hoje em dia, né? O simpósio é um congresso. Mas, originalmente, o simpósio eram reuniões, banquetes de homens servidos por escravos e também por as chamadas heteros, que era uma espécie de geisha, né? Onde, nesses banquetes, além de se desfrutar do vinho, da comida, do prazer, né? Se faziam discussões, debates, concursos de retórica, de falar, de argumentação, né? E isso, o simpósio vai ser muito importante, né? Essa reunião, né?
essa troca de ideias, junto com a bebida, né? E o Platão, né? O Platão, a obra do Platão são diálogos. São diálogos que é sempre, como vamos dizer, como se fosse, tem inclusive um diálogo que se chama O Banquete. Porque a partir desses diálogos, desses banquetes, né, é que vai surgir o método da academia, o método da dialética, o método que é o método filosófico, né, o método do conhecimento através do debate, através do diálogo, através da dialética. Né? Então, vamos aqui. Aqui ainda tem alguma coisa, né, alguma certa semelhança com a pintura a egípcia, mas vamos agora aqui, né? Então vamos aqui, né? Aqui a gente já tem uma pintura. Bem, isso daqui já não é exatamente do tempo dos gregos, isso já, quer dizer, da Grécia Antiga. Isso é já do tempo da Grécia conquistada pelos romanos, né? Já é tempo do Império Romano, da arte chamada greco-romana. O que se chama greco-romana? É que quando os romanos, né, conquistaram a Grécia, quando chegaram à Grécia e conquistaram a Grécia, eles ficaram tão maravilhados com a cultura grega que já tinha teatro, tinha o ilusionismo pictórico, né? E, aliás, eles já tinham até pintura de cavalete, aqui não ficou nada, a gente só tem relatos. Pintura de cavalete que eram ilusionistas. Inclusive, alguns pintores ilusionistas ficaram na história, né, gregos, mas ninguém conhece a obra, só conhece o nome, só sabe, porque era em madeira e pintados com têmpera, não resistiram ao tempo. E depois da conquista dos romanos, os romanos ficaram tão maravilhados que eles passaram a imitar os gregos. Eles adotaram a cultura grega. Então, passaram a se vestir como os gregos. Aliás, né, a Itália, os povos lá da Itália, começaram como colônias gregas. Então, já tinha uma familiaridade, né, já eram, digamos, como descendentes, em parte, lá dos gregos, da cultura grega, e adotaram tudo, né? O que os gregos tinham de inovador, etc. e tal. Inclusive, né, nesses tempos, não tinha a mobilidade que tem hoje em dia, né? Ir para um lugar, para o outro, e também a produção é toda artesanal, então eles traziam os artesãos gregos lá para a Itália, para as cidades romanas, né? Ou nas cidades romanas também se desenvolveram a partir desses mestres, né? E o que a gente conhece da pintura grega é o que ficou preservado graças ao Vesúvio, ao vulcão Vesúvio, porque já nos tempos do Império Romano, né, houve uma explosão do Vesúvio que ninguém esperava, e essa explosão do vulcão soterrou uma área enorme, 2 cidades importantes, Pompeia e Herculano. É uma coisa assim, as pessoas foram surpreendidas com a lava caindo, elas morreram no instante, né? Isso tudo já é descoberto já no século XIX, século XX, né? Pela arqueologia, e é uma coisa impressionante, né? As pessoas ficaram transformadas em estátuas de pedra, né? E as construções elas foram preservadas. E então salas inteiras, né, foram descobertas em que tinham painéis, paredes pintadas, né, pintura parietal na parede, com grandes murais. Então, o que a gente conhece da pintura grega, né, da pintura ilusionista grega, são esses murais de Pompeia e de Herculano. Tá?
O tempo já está esgotando, né? Eu vou ter que, se eu passar aqui, depois eu vou, na próxima aula, eu começo por aqui, tá? Então, repare aqui a diferença, o que é o ilusionismo, né? Além de ser naturalista, pretende, o ilusionismo propõe você ter a ilusão de estar vendo, vamos dizer, uma figura, né, que, conforme a posição dela, né, com relação ao espectador, você vê uma parte. Então, você vai ver a figura de costa, a outra figura que está atrás, né, essa figura sentada, né, aqui a figura, aqui a sentada, né, aqui Tá? Então, nós vamos depois retornar, eu vou recomeçar isso daqui, com essa parte da pintura grega, que é o ilusionismo, tá? Mostrando aqui, né? Aqui é uma imagem que pretende mostrar os prédios, né? Então, aqui vai aparecer a questão da perspectiva, né? E os problemas, do problema de espaço, né? Isso daqui vai ser o ilusionismo pictório, é uma coisa desenvolvida artesanalmente, não tem uma teoria por trás disso daí, né? É uma coisa meio intuitiva que traz uma série de problemas, tá? Como aqui, por exemplo, aqui vai ficar mais evidente. Deixa eu mostrar isso daqui. Melhor, né? Então, a gente tem aqui, né, mostra um templo, uma construção, tem embaixo, né? Já é ilusionista, mas a gente vê como tem uma série de problemas, porque ainda não surgiu a visão 3D, que só vai surgir com o Renascimento. Aqui, vamos dizer, o ilusionismo possibilitado ainda usando a visão 2D, que nós vamos ver isso depois mais em detalhes. Tá? Então, vamos voltar aqui, vamos parar a apresentação, o horário já esgotou, vamos terminar aqui também a gravação.